Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai fugir um pouquinho dessa mesmice, né? Que a gente não consegue sair do lugar. As únicas novidades é que cada dia que passa bota mais um nome aqui, mais um nome acolá, mais uma corrupçãozinha aqui, mais outra acolá e tudo mais. Vamos falar de um Brasil que precisa ser olhado mais de perto. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, você visualiza o Congresso praticamente parado. O senador Eunício, presidente do Senado, estava dizendo que ia tentar tocar o barco para frente, né? Porque o Brasil não merece que se pare com as atividades parlamentares. Agora, consiga fazer alguma coisa em termos de Câmara. Não vai conseguir. Esta é a grande realidade. E tem acontecimentos que nos deixam perplexos. Nós vamos falar de um deles aqui hoje, né? E graças a Deus com alguma solução, né? E uma solução que poderia estar disponível aí no teu município, na sua cidade, no seu estado, né? E nós sabemos que há estados, por exemplo, que sequer em um dos seus municípios tem uma defensoria pública. E quando ela existe, o cidadão procura por ela e tem solução. No estado do Ceará, por exemplo, de uns 7 anos para cá, mais ou menos, eu tenho acompanhado uma movimentação, 5 anos mais ou menos, né? 5 anos. 5 anos mais ou menos, um trabalho desempenhado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará. Uma briga também, porque queria que essa defensoria tivesse um atendimento 24 horas, todo dia também, né? Domingo, feriado, poxa vida, e chegou lá, essa é a grande realidade. Mas tudo começou graças a esse moço aí. Coloca esse primeiro vídeo para mim, por favor. O pai do Matheus, ele tem paralisia cerebral e microcefalia. Quando ele tinha 1 ano e 7 meses, o médico pediu UTI para ele com urgência, que o mesmo estava com pneumonia grave e com risco de morte. Infelizmente, o plano não autorizou a internação do meu filho e nesse meio tempo, o meu filho ficou 51 horas agonizando sem nada. E graças a Deus, a intervenção da defensoria, quando foi 1 hora, a liminar estava pronta, o juiz determinou que o meu filho fosse internado. Hoje, eu considero a defensoria o anjo da vida, a porta de entrada do mais pobre à justiça. Tá certo, né? Eu conheci o Ivan já há um bocado de tempo, ele entrou em contato com o nosso programa aqui, perguntando se, né, daria para vir conversar com a gente, para buscar um trabalho onde se levasse a defensoria pública, primeiramente aos fins de semana e feriados no estado do Ceará, mas também encaminhasse a outros estados brasileiros, aonde ela sequer existe, né? Mostrou esse garotão aqui, esse é o Matheus, né? O Matheus aqui tá novinho, tá com 1 ano e pouquinho, 2 anos, hoje já está com 7 anos. 7 anos. 7 para 8 anos de idade. Mostra logo o Ivan aqui agora, né? Que é o pai do Matheus. Foi através de você que tudo começou conosco aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado mais uma por ter vez. vindo, né? E Matheus está bem. Matheus está bem, graças a Deus. Não precisou chamar a Defensoria Pública de novo? Não, graças a Deus não. Hoje o Matheus é motivo de luta e de vitória. Me chamou a atenção porque você falou que esperou 51 horas, se não me engano, para que houvesse o atendimento. Isso. Isso porque era um fim de semana? Porque era domingo. Porque era domingo. E não tinha. Então, o meu filho foi condenado à morte porque o profissional trabalhava nos dias úteis de 8 às 17. Finais de semana e feriado, qualquer cidadão precisasse da intervenção da defensoria, não tinha esse serviço à disposição. Foi o que aconteceu comigo. Era um domingo e a juíza mandou ir para casa porque ela disse que finais de semana e feriado ela só atendia quem tinha advogado particular. Como eu não tinha, a justiça não funcionava para o pobre. E eu voltei com a lágrima no canto do olho e meu filho condenado à morte. Aí na segunda-feira você foi na Defensoria Pública. Aí na e aí você citou o negócio de 1 hora, você estava com o problema resolvido. Isso, graças a Deus, assim, essa categoria que poucas pessoas sabem valorizar são os anjos da vida e que garante o acesso à justiça ao mais pobre. E no meu caso, eles representam a vida do meu filho hoje. Graças a Deus, a Defensoria, hoje meu filho é símbolo de luta e de vitória. Que bom, né, amigo? É bom, né? E eu estou recebendo aqui 2 defensoras, né? Estou recebendo aqui a doutora Elizabeth Chagas, né? Defensora pública do glorioso Ceará. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui e poder falar sobre o caso do Ivan e a solução que a gente pode dar na Defensoria Pública do Estado do Ceará. E nós vamos falar de todos os casos, né? Sim.
Porque o que não deve faltar é gente procurando a defensoria, não é, Elizabeth? Sim, sim. A defensoria tem um leque enorme de atuação, né? E não só judicialmente, extrajudicialmente também. Eu posso falar, inclusive, de um projeto que, além do plantão, a gente também tem um projeto, estabeleceu em 2016 um projeto com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria do Estado e do município, em que fica representante dessas secretarias e da Defensoria Pública para resolver extrajudicialmente. Nem precisa entrar com ação. Então, a gente tendo como resolver a questão, a gente diminui muito as demandas. Em 2016, dados da própria Secretaria de Saúde, diminuiu aí 68 milhões do gasto que tinha com as judicializações. Pela aproximação. Sim. Que é basicamente o que vocês vieram fazer em Brasília agora, né? É uma aproximação da Defensoria do Ceará com Brasília. Exatamente. Vocês estão inaugurando hoje um escritório aqui. Porque, veja só, como se fosse no caso do Ivan, se não desse certo, se na defensoria, no judiciário não tivesse dado certo, a gente precisava recorrer, né? Aí recorrer para onde? Para Brasília. E a gente estando em Brasília, seja no STF, no STJ, como é que a gente iria fazer essa atuação se a gente não tem a representação aqui? Né? E de lá, às vezes, é uma proximidade. Até como os ministros facilita o entendimento da causa. É grande o número de casos em que se tem que recorrer? Sim, em alguns casos, tanto na área de saúde, como civil, como criminal, todas essas, é necessário muitas vezes recorrer. Deixa eu apresentar também a Ana Carolina, né? Que está ao lado aí da doutora Elizabeth. A Ana Carolina é presidente da associação, estou presidente. ADEPEC. Isso, da Associação dos Defensores do Estado do Ceará. Quantos defensores nós temos no estado do Ceará? No estado do Ceará atualmente temos 316. Poxa, tá bem. Mas a necessidade é de bem mais. Você deve estar falando, então, esses 300 devem estar em alguns municípios também. Nós temos alguns que respondem pelo menos uma vez por semana por outros municípios e mesmo assim a gente ainda consegue englobar apenas cerca de 30%, pouco menos que isso. Tem 70% ainda de municípios do interior que não tem ainda esse profissional. Quer dizer que o morador desse município fica na Rua da Saudade e ele não tem para quem apelar? Muitas vezes apela-se para conhecidos, aquela coisa de favor, né? Mas o serviço que lhes deveria ser garantido pela Constituição, nós estamos buscando ainda orçamento ao longo do tempo, que a instituição da Defensoria é uma instituição recente no sistema de justiça, mas buscando esse crescimento para abranger cada vez mais municípios. E essa é uma realidade para quem está nos ouvindo, não apenas do Ceará, mas de todo o Brasil. A questão da expansão do serviço. Porque nós temos uma emenda de 2014 que deu um prazo de 8 anos para que todos os municípios tenham esse serviço. Mas ainda estamos caminhando nessa trajetória. Mas já se passaram o quê? A metade. 3 para 4 anos, né? Já vão chegar a 4 anos e solução que é bom nada, né? Com essa economia toda que você disse, Elizabeth, não dava para contratar mais gente, não? Ou eles não permitem? Essa economia que eu falei é do Estado, do Executivo, porque a Defensoria é uma instituição autônoma, né? Mas isso poderia ser revertido para novas contratações, né? É um ótimo argumento. Na verdade, a gente tem um número... Quando foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Justiça, a necessidade de defensores no estado do Ceará, na época, seria de 700 e tantos, né? 749 defensores. Hoje, a gente tem 316 defensores, mas num número muito insuficiente, porque nós temos 184 comarcas lá e a capital cresce muito, cresce cada vez mais. E nossa distância em números de juiz e promotor lá chega a cerca de 200, né? Então, por isso que a gente fica com essas atuações extraordinárias, a gente consegue se aproximar mais. Até porque mais. vocês deveriam estar próximos desses fóruns, né? Sim. Desses 200 e tantos juízes. Sim. E não se consegue plenamente fazer isso ao mesmo tempo. Isso, com 200 profissionais a menos, fica muito difícil a gente chegar à atuação em todos os locais, né? Quem foi que contou para você que você podia buscar a Defensoria Pública, Ivan? Foi no meu ato de desespero lá no fórum e eu liguei para muitas pessoas. Aliás, lá no próprio hospital, né, quando o hospital disse que a minha opção do meu filho era dar R$5.000 eu deixasse morrer amigo, e foi meu ato de desespero. Aí nesse meio tempo me disseram, vá ao fórum. Só que não me falaram da Defensoria, e eu fui ao fórum. Você não conhecia a instituição da Defensoria Pública? Eu conheci de ver falar. E eu costumo dizer que a sociedade está perdendo muito por não saber
do valor que tem esse profissional e por não se aproximar para saber o quanto ele é significativo e o que ele pode ser de benefício para a sociedade. E por eu não saber, eu fui ao fórum, achando que era só chegar lá e ser atendido. Aí foi quando eu me deparei, porque o defensor é simplesmente o acesso à justiça do mais pobre, e por eu não ter ele lá me representando, eu fiquei à mercê da sorte. Ou pagava também, né? Ou pagava, aí era assim tudo que eu não tinha. Assim como eles queriam um cinquinho lá no hospital, porque se eu tivesse... Você ia ter que chamar um profissional, né, que também precisa ganhar para poder sobreviver. E que seria em torno disso também, porque no final de semana eu teria que ter em torno de R$5.000. Eu, vigilante, como é que eu ia tirar R$5.000? Eu tinha dado no hospital para salvar meu filho, que era muito mais rápido, entendeu? Então é o desespero de quem não tem. E está sendo condenado à morte. Por que a gente conhece tão pouco a defensoria, doutora? Pois é, o nosso trabalho é que cada vez mais se conheça o que é a defensoria, o que ela pode fazer para a população, a abrangência da defensoria, mas hoje, infelizmente, ainda, como ela é a mais nova dentro da carreira do sistema de justiça, né, com a Constituição de 88 trouxe a defensoria tal como ela é hoje, se estabelece hoje, mas a gente ainda está, como é a mais jovem, a gente ainda precisa desses informativos, isso precisa chegar. Como a gente tem poucos defensores no país, como a gente não chega a toda a população, não consegue ainda chegar, essa emenda, que é a emenda 80, que a Carol falou, que foi na Constituição Federal, ela nos garante que no prazo de 8 anos, de 2014 para cá, que se tenha. Né? Agora, até implementar isso, que na própria Constituição ainda está difícil. Então, quanto mais próximo a gente chega da população, na Defensoria, inclusive, a gente instalou, do Estado do Ceará, a gente instalou orçamento participativo. E no orçamento participativo, além do movimento do Ivan, Quanto Vale uma Vida, também no orçamento participativo é uma forma de a gente chegar mais próximo à população. O que é isso? Antes da gente brigar por orçamento, nós vamos para a população para dizer, vocês querem que a gente brigue pelo quê? Qual é a parte que vocês, população, deseja que a gente brigue? Qual é o local que você quer que a gente lote? Qual é o serviço que você quer da Defensoria? Então, a partir do que nós sabemos, a gente implementou em 2015, já conseguimos mais um núcleo no Cariri, enfim, então a gente vai cada vez mais chegando próximo à população e entendendo o que é defensoria. Quem é que pode ser atendido na Defensoria Pública? Toda pessoa, né, em situação de vulnerabilidade, o que quer dizer a pessoa, de uma maneira geral, né, para mais fácil compreensão, que não pode pagar um advogado. Mas não é só isso, né? Às vezes a dificuldade não é só econômica. Muitas vezes uma mulher é vítima de violência. Ela, às vezes, tem uma situação abastada, porque o marido tem muito dinheiro e tudo mais, mas ela não consegue o acesso, porque não consegue chegar ao dinheiro. Ela em si, na hora de uma meia separação ali, ela não tem como bancar um tratamento desse, né? Pois é. Então, daí, ela também, para poder fugir da violência doméstica e tudo, ela precisa do aporte da Defensoria. Agora, tudo que chegar lá, Ana, é atendido? A Defensoria Pública, ela funciona... Trabalha em várias áreas? Sim. Além, a Defensoria Pública, ela atende não só o direito de família, que é um dos carros-chefes, a parte das defesas criminais, consumidor, saúde, tutelas coletivas, que é outra missão recente nossa, que é de fazer também grupos de vulneráveis, defender esses grupos. Também a questão dos direitos humanos. Tem várias vertentes. Então, assim, tudo o que precisar do acesso à justiça, e acesso à justiça em sentido amplo, não apenas de acessar o Poder Judiciário com uma ação, mas através de um ofício, através de um acordo. Aí, isso tudo é papel da Defensoria. Eu gostei do trabalho do Ivan e assim que ele entrou em contato conosco aqui, eu tenho acompanhado as idas e vindas dele, principalmente em Brasília. Ele anda naquele Congresso Nacional lá, já decorou até como é que anda lá dentro, né, mano? E olha que aquilo é uma verdadeira cidade. Eu que sou de Brasília, desde o comecinho da cidade, às vezes me perco lá dentro. Mas buscando o quê? O que ele conseguiu para o filho dele, ele gostaria de ver para os filhos de todo mundo, né? Principalmente nos estados onde você não tem garantia nenhuma de um atendimento de um defensor público, né? E ele tem tentado isso aqui em Brasília, né? Me recordo que já conversou com alguns parlamentares, alguns inclusive ficaram de vir aqui, mas sinceramente eu acho que não levaram muito a sério, não me desculpe falar isso, né? Porque quando os caras levam a sério, eles sentam na cadeira aqui, mano velho, e botam a boca no trombone, como as duas companheiras aqui da Defensoria do Estado do Ceará estão falando, admitindo evidentemente que não havia fim de semana plantão, né? E que hoje a coisa mudou completamente. O que é que você já conseguiu em Brasília, mano velho? Olha, o que eu consegui, já consegui que o negócio andasse. Hoje, o meu plano número 1 é a PLC.
Projeto de Lei Complementar 394 de 2014. Deram entrada nesse projeto Essa de lei. aí ainda a gente está precisando, e solicitou uma audiência pública através do ofício da ADPEC. E estamos esperando a marcação dessa audiência pública, com a relatora é a deputada Érica Cocai, que até segunda está mandando a relatoria já lá para a CLP. E a gente espera uma data e correr atrás disso para que venha ter o plantão da Defensoria em rede nacional. Uma obrigatoriedade nacional. Isso. Como a lei já reza, né, Mano Velho? Isso. E que venha, de fato, que funcione todo dia, outro dia também. Isso, porque só temos, infelizmente, é uma triste realidade, mas só temos 4 capitais do Distrito Federal que tem o plantão da Defensoria, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e agora o caçula, o Ceará. Entendeu? Né? A sua e Fortaleza. o Distrito Federal. O resto do país, infelizmente, qualquer cidadão precisar da intervenção da Justiça para salvar o ente querido, coisa de extrema urgência, vai perder seu ente querido. Quem precisa numa sexta-feira de um feriado prolongado, de uma UTI, e se tem 3, 4 dias, vai esperar chegar o dia útil, que às vezes nem é segunda-feira, o dia útil, já morreu e enterrou seu ente querido. Pega um fim de semana prolongado aí, tá lascado. É difícil. E assim, eu senti na pele. E foi aquela dor que faz hoje eu representar e sentir a dor desse povo que está sofrendo hoje. Você consegue monopolizar pessoas. Isso. Né? O Ivan fez um negócio interessantíssimo. Ele estava num voo, acho que daqui para lá, né? Isso. E aí ele distribui a todo mundo, né, esse panfleto falando da situação do filho dele, né? E como demorou um pouquinho para abrir a porta do avião, porque devem ficar esperando, né? Pode desembarcar, né? Aí, o que ele fez? Começou a distribuir e a falar com o pessoal da luta dele. Na época, acho que ainda não se tinha conseguido o plantão, ainda não. O plantão 24 horas lá do Ceará, né? E aí, resultado, todo mundo pegou e ele foi mais aplaudido do que um showman lá, do que, né? E tudo mais. Quer dizer, o povo quer. O povo quer. O povo abraça a causa. Abraça. Porque assim, o que costuma hoje, as pessoas querem pedir. O que é que eu oferto? Vida. E o que é que falta nas pessoas? Me emociona muito quando as pessoas chegam para mim e dizem, Ivan, eu reclamava tanto da minha vida e você, simples, vigilante, já rompeu todas as barreiras do país para conseguir uma luta em benefício do povo. Então hoje você está me dando combustível para me ser uma pessoa melhor. Isso para mim não tem presente melhor, saber que as pessoas estão se conscientizando e tem muito mais pessoas boas do que ruins. O que falta é nós ser multiplicadores das boas ideias. Né? E o vigilante, mas nós temos um deputado que é vigilante, viu? Né? E aí ele carrega o vigilante no próprio nome político, né? Que é o Chico Vigilante. Aliás, um abraço ao Chico, que está com problema de saúde, mas já vai se recuperar, eu tenho certeza absoluta disso. Estamos orando para isso, nosso amigo querido. Mas vamos falar um pouquinho mais de defensoria pública, né? A gente percebe, por exemplo, o grande amor de quem é beneficiado. Agora, uma coisa que eu visualizo, eu trabalhei muito tempo no setor comercial sul, que é em frente ao lugar que vocês agora... Aliás, o Venâncio 2000 faz parte do setor comercial sul, mas é do outro lado da W3, onde a gente trabalhava na TV Bandeirantes ali. E lá pertinho nós tínhamos a Defensoria Pública. Passávamos por ali todo dia. E a gente via sempre uma fila. Mas não era aquela fila. Parece que o povo não acredita muito que vocês trabalham gratuitamente, né? Ou de graça, sei lá, não tem valor. Vocês percebem isso ou não? Existe um imaginário popular de que muitas vezes, mas é porque se a gente tivesse dinheiro para pagar um advogado... Eu, inclusive, atendi quando eu trabalhava, por exemplo, em Maranguape, que é lá no Ceará, tinha uma senhora que tinha dado a casa dela para poder tirar o filho, o advogado na época. Quase tem sempre. Aqui em Brasília acontece direto tem muitos isso. profissionais bons em todos os cantos, mas temos mais profissionais também, né? E nesse caso, a mulher tinha dado a casa dela para poder conseguir livrar o filho, que garantiu que em 24 horas o filho estava solto. Aí foi quando depois ela conheceu a defensoria, que a gente passou a atuar no caso dela e explicou que as coisas não são assim, né? Ninguém pode chegar assim e dizer, 24 horas eu consigo uma coisa. Não funciona assim. A gente precisa ter todo um trabalho jurídico e uma articulação também para poder conseguir as coisas. No caso do Ivan, por exemplo, eu conheci o Ivan em 2012, quando eu fazia parte ainda da diretoria da Associação dos Defensores, da ADPEC.
E aí o Ivan me veio... o Ivan, eu costumo dizer que o Ivan, ele consegue me reenergizar. Ao falar com o Ivan, eu consigo ter o gás novo para conseguir tudo. Então, a gente começou a luta junto com o Ivan para implementar esse plantão. Por quê? Porque a gente também precisava de uma lei. A gente precisava de uma organização dentro da Defensoria Pública, dentro da lei, para poder a gente conseguir implementar o plantão. Então, a gente começou essa luta e conseguiu, em dezembro de 2016, aprovar o plantão. Isso tudo também foi pedido também durante o orçamento participativo que nós fizemos. Então, existe, na verdade, as pessoas, como o Ivan disse, ele conseguiu em 1 hora, né? Que coisa mais rápida do que isso. Mais rápido do que isso é impossível, né? E o que a gente tem visto nos plantões também, a gente conseguiu muito rápido, e nos plantões e no dia a dia também. Agora, quando vocês conseguem, fazer uma pergunta agora, né? Pode perguntar, ou você, Elizabeth, ou Ana, responder, né? O que eu percebo é o seguinte, né? Aqui em Brasília nós vivemos um verdadeiro caos na saúde pública, né? E quase sempre partindo ou da Defensoria e às vezes que até busca o próprio Ministério Público, né? E há uma ordem para que se compre o medicamento necessário, isso está acontecendo todo dia, outro dia também, né? E tudo mais. E não há o cumprimento dessa ordem. E olha que nós estamos na capital da República, né? Que deveria aqui ser o exemplo para o Brasil inteiro. Quando isso acontece, o que acontece com quem não está cumprindo a ordem lá no Ceará? Bom, nas ações, elas têm multas diárias também, né? Só que se acumulam as multas, não é só assim que resolve. É por isso que no Ceará a gente entrou com a ideia, né, com um projeto da Defensoria Pública em fazer a parceria com o Estado e com o município. Então, antes de judicializar, vamos procurar resolver, porque tem muitas coisas que são do Estado, outras são do município. A burocracia e às vezes impede até uma solução em 1 hora, né? Exatamente. E aí, às vezes, solicita a demanda do Estado, que ele não tem no momento, precisa licitar, enfim, e o município tem. Então, se a gente tem esse acordo, essa parceria, a gente consegue viabilizar mais rápido. Ana, qual é a maior reclamação ou algumas reclamações que os defensores do Ceará trazem à associação e que colocam uma necessidade de mudança? Aproveita que você está na capital da República e tem uns corajosos aí, gente, que são do meio, né, dos 3 poderes que nos assistem. E por incrível que pareça, né, um dos poderes que mais assiste nosso programa está exatamente no Judiciário. Aproveita aí e bota a boca no trombone. A maior bandeira de todo defensor, acho que de todo o país, é o orçamento. Porque a Defensoria Pública, ela já está alcançando um status de autônoma. Mas chegamos a uma autonomia sem um orçamento para realizar o que a gente quer, que é expandir serviço, melhorar as condições de trabalho, né? Ter um defensor para cada município e aí não ter o acúmulo, a questão dos acúmulos de trabalho. Ter também a questão das remunerações, porque isso aí faz ainda mais vazio na nossa carreira, porque com evasão de defensores, porque no Ceará nós temos galgado alguns avanços, mas nós temos ainda estados da federação que a remuneração de defensor é muito abaixo das demais do sistema de justiça. O cidadão acaba saindo e vai buscar a vida no particular. E aí quando a gente acha que andou um pouquinho, fez um concurso, nomeou defensor, aí sai mais um monte, digamos assim, de defensores. E assim vai. Aí a gente avança, recua. E assim, os defensores precisam a defensoria, né, como é uma instituição recente, precisa ter a população conhecer o serviço. Eu acho que essa cultura de fila, essa cultura de achar que por ser gratuito, tudo isso a gente vai melhorando também, né, com relação ao serviço, porque a gente vai se tornando mais conhecido. E aí, cada vez mais existindo, e aí a gente passa a ter um orçamento melhor, e aí vai. Então, eu acho que isso aí, essa cultura, ela diz muito a ver também do orçamento ser ainda pequeno e ainda não estarmos em todos os locais. E a partir do momento que estamos, como no caso do Ivan, demonstramos que é um serviço valioso. E eu costumo também dizer para todas as pessoas que eu atendo, né, que não é um serviço gratuito. Na verdade, o cidadão, ele paga imposto. Claro, e como paga, hein? Isso. Então, trabalhamos aí, já estão falando em 5 meses do ano para poder pagar os impostos. Justamente. Então, assim, eu sempre que alguém diz assim, não, mas eu não estou lhe pagando, eu disse, vamos lá falar sobre o que é um serviço público. O serviço público, ele é custeado pelos seus impostos. Claro.
por taxas, impostos, enfim. Então, assim, a pessoa já fica menos resistente quando eu digo que não é gratuito, porque né, já perde isso. E quando ela conhece, eu digo, você conhece? Você já conheceu? Você sabia? Aí, quando a pessoa conhece, que é atendido, já indica para outro, que indica para outro. E a gente vai tentando romper essa cultura. Mas não tem sido fácil, é uma tarefa árdua. A associação, ela tem que estar presente nos meios de comunicação, divulgar o trabalho para que seja conhecido. Os defensores públicos, às vezes, não trabalham tanto, assoberbados, não tem como divulgar aquilo que eles estão fazendo, não é? E aí eu tenho outro dizer que um colega meu defensor diz, que deve estar nos assistindo, que ele diz assim, que você sabe a diferença entre o ovo da galinha e o do pato? Por que o da galinha é mais conhecido que o do pato? Porque ela anuncia. Bota então, a boca no trombone mesmo, né? Isso. Então, assim, a gente tá aqui pra isso. É verdade, isso. E o pato sai caladinho. A pata, né, pra ser verdade. Né? Então, ainda existe muito defensor que tá nos escutando e tudo, que não tem essa oportunidade de estar divulgando. E a gente, na associação, trabalha constantemente para estar divulgando, conseguindo as coisas. E consegue, né? Essa que é a verdade. Você já chegou a fazer um levantamento de estados brasileiros aonde você gostaria de voltar os olhos para ajudar, vamos dizer, na edificação da defensoria pública nesses estados? Tem. Eu costumo dizer que essa causa todinha, ela é muito, por mais que eu queira aprender, todo dia ela me traz novidades. Certo. Eu lutava pelo Ceará, o Ceará foi contemplado. Mas ao saber que agora eu trouxe para mim a bandeira número 1, é um desafio pessoal meu, e que eu não digo não pessoal, que eu faço um apelo para a sociedade em si nos ajudar, é o Amapá, o único estado brasileiro que não tem defensor. O pobre, o mais pobre, nenhum, do estado nenhum. O único estado brasileiro que tem esse triste título de não ter nenhum representante legal da sociedade mais pobre. E eu carrego isso para mim, hoje é minha bandeira número 1, que o mais rápido possível essa pouca vergonha pare de acontecer naquele estado. O estado do Amapá, até pouco tempo, tinha um ex-presidente da República, né, como seu representante no Senado Federal. E o homem não sai de Brasília. A verdade é o seguinte, ainda continua sendo o político consultado todo dia e outro dia também, que é o José Sarney, né? Ainda falou, bateu, como diz o outro, e está escrito e acabou, né? Teria que haver uma luta para que isso acontecesse, né? E a minha grande pergunta é, por que um serviço tão essencial, com os profissionais que representam vida, justiça ao mais pobre, fica à mercê da sorte? Aí eu me digo, nesse instante, qualquer cidadão precisar da intervenção da justiça para salvar seu ente querido, vai perder, vai morrer. Seja na área criminal, seja lá em que área for. É imoral, sabe? Ou vai vender a casa que tem, vai vender o único bem que tem. Ou então vai poder ser na cadeia, ou então vai perder seu ente querido. Só não vai vender os filhos porque lá, né? No Brasil não se pode, né? Nós não, graças a Deus. E esse é meu apelo para a entidade, para todos os movimentos sociais, para o cidadão de bem que entra nessa corrente com a gente em prol do Amapá. O povo deve buscá-los em desespero, não vai, doutora? Sim. Muitas vezes, porque assim, o conhecimento é empoderador, então muitas vezes a pessoa, como não tem o conhecimento do que ela precisa para poder se livrar daquele mal que ela está sofrendo, né? Então ela busca em vários locais até chegar na defensoria. Quando ela chega na defensoria, já chega assim, ofegante da necessidade de vida, de saúde, de alimentos, de toda a necessidade básica mesmo. Então a gente procura lá viabilizar tudo o mais rápido possível, porque a gente sabe e entende da dificuldade que a população tem. Principalmente as mãezinhas que você ou ela citou aqui, né? Vendeu uma casa para tirar o filho, né? Da cadeia, né? Pois é, e muitas vezes também, por exemplo, nos casos de vítimas de violência doméstica, também não tem o conhecimento, não sabe onde procurar ajuda, não sabe. Também, aí a gente tem vários núcleos na defensoria. Tem núcleo do preso provisório, do preso definitivo já, a gente tem núcleo da moradia, né, para dar acesso. O estado do Ceará tem delegacia da mulher? Tem. Ainda bem, né? Porque uma das coisas maravilhosas que aconteceu em Brasília, começou por aqui, né? Foi exatamente quando se instalou a primeira delegacia da mulher aqui,
né? Porque a mulher entrar nos outros ambientes de delegacia, quase sempre sendo atendida. Agora nem tanto, porque as mulheres tomaram o espaço, graças a Deus, né? Mas antes era só macho que estava lá dentro e quase sempre não dava lá o devido valor à reclamação da mulher, né? Por exemplo, outro caso de atuação na Defensoria, a gente está implantando agora, recentemente a gente vai implantar, dia 7 de julho já, o Rede Acolhe, né? É um programa Acolhe da Defensoria. O que é esse programa? Eu não sei se vocês já viram aí, o estado do Ceará foi tido como um dos maiores em índice de homicídio de adolescentes, né? Verdade. Saiu, acho que em todas as isso aí mídias. Virou notícia para o mundo inteiro. E foi feito lá um levantamento, que foi apresentado até na audiência pública na Assembleia, das 146 famílias que ficaram sem assistência, que tiveram os filhos que faleceram e ficaram sem assistência, foram assassinados, né? E ficaram sem assistência do Estado, como um todo. Então, a gente está fazendo esse Rede Acolhe, a gente está levantando, indo até essas 146 famílias também. Lá também tem o caso das mães do Curió, são mães que tiveram os filhos também assassinados, que não está nesse levantamento, mas que também nós estamos trabalhando. Então, trabalhando com as vítimas da violência para dar todo o suporte que ela precisa. Precisa de uma ação para conseguir determinada coisa, ou não precisa de ação, a gente consegue através de um contato na secretaria, enfim, tudo que a gente puder fazer para viabilizar de uma maneira mais rápida e minimizar a dor que é latente e enorme desses familiares, nós vamos... Se tudo funcionasse como um reloginho, né? Se um ajudando o outro, as instituições compartilhando o labor, né? Sim, poxa vida, você já está experimentando isso e vendo o quanto é importante. Sim, sim. Né? O que está faltando para a gente complementar isso, Ana? Vou bater na mesma tecla, né? Assim, nós somos uma instituição muito recente ainda. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que avançamos e tem os recursos e avanços. Persistir, eu acho que está faltando mesmo a gente persistir e a gente continuar exercendo esse trabalho, divulgando, para poder a gente chegar onde a gente quer, que é sempre melhor. A gente tem que não se deixar abater os momentos que a gente vê que estão mais em crise econômica, crise política, ver aquilo ali não como uma coisa pessimista, mas como uma forma de se sobressair daquilo, né? Então é isso, a Defensoria Pública está constantemente, ela precisa ter consciência do seu papel também, né? Continuar exercendo esse papel com excelência e buscando essas parcerias para crescer. Porque quando a gente vê o trabalho bem feito e principalmente bem contemplado, né? O que se busca, quer dizer, o direito estando ali representado, porque a coisa pior do mundo é o cidadão olhar do lado assim, quem está comigo? Você deve ter sentido isso na alma e no coração, né? Com certeza. Isso é meu combustível. Rapaz, eu numas 50 horas que você passou ali à espera da abertura na segunda-feira da Defensoria Pública lá no Ceará, deve ter sido angustiante, né? Eu costumo dizer que aquela data, por mais que passe na minha cabeça, nada vai me fazer eu esquecer aquilo. Mas o engraçado que me fez aprender que o extremo da dor se transformou em combustível de uma bandeira por vidas. Isso é que é engraçado. A vida do meu filho foi preservada. Eu poderia estar no maior anonimato do mundo, porque meu filho hoje tudo é top. Meu filho não tem presença de nada. Mas veio sobre mim, sobre meus ombros, a responsabilidade de muitos que não sabem, que não tem nem disponibilidade e pela timidez, muitas das vezes, de meter a cara e enfrentar, porque não é fácil. Eu lhe digo uma coisa, é brigar com o leão todo dia. Você já estava brigando, né? A criança nasceu com microcefalia e parece que mais um problema. E paralisia cerebral. Mostra de novo para mim aqui, Mário. Né? E é isso. Quer dizer, microcefalia naquele tempo, quer dizer, isso há 8 anos atrás. E lá no Ceará já se fazia alguma coisa, ou esperar acontecer tudo como aconteceu há de 2 anos para cá, aonde bombou nos estados do Nordeste. Parece que no maior estado foi Pernambuco, né? Recife foi o maior número registrado. Eu assisti, inclusive, ontem pela Globo News, mostrando que a meninada do Recife, que nasceu com microcefalia, que estava merecendo um atendimento mais especializado, já está com dificuldade. Passou aquele momento, passou a necessidade de dar a cara a tapa, passou a necessidade de mostrar serviço. Como diminuiu bastante, graças a Deus, o número de crianças com microcefalia,
eu não diria nem tanto pelo empenho, mas muito mais porque as mulheres botaram o pé no freio. Quem é que quer ter um filho com um problema? Se você pudesse escolher, você não escolheria um filho com a microcefalia. Agora enfrenta. Deus sabe também o que faz. Bota quase sempre na casa dos mais pobres, que são muito mais amor do que qualquer outra coisa. É verdade. Né? Você, naquele momento em que nasceu, por exemplo, o Matheus, com microcefalia, teve algum tipo de comportamento na área de saúde que buscasse uma atitude de acompanhá-lo? Não, assim, a gente teve que acompanhar tudo sozinho. E uma das coisas que o Ceará, o grande problema que ele tem hoje, com esse surto, no Ceará também teve esse surto, sim, tem milhares de crianças na fila de espera por atendimento. Os centros de reabilitação para essas crianças é muito pequeno e muito precário, que a gente sente na carne, na pele, nossos filhos, entendeu? Sem recurso algum. E tem essas crianças estão na fila, sem expectativa de quando vão ser atendidas. Estão lá à mercê da sorte. Entendeu? Teu filho consegue ficar sentado? Não. Hoje? Não. Não, porque eu me lembro dele, vamos dizer, você teve aqui 1 ano e pouco atrás, mais ou menos. Foi. Com ele e tal. Não, com ele foi há 2 anos. 2 anos, com ele 2 anos. Isso. Né? Eu vi ele o tempo todo no colo da mamãe. 24 horas no colo ou cadeira de roda. Deitadinho. Né? Verdade. Teria, com certeza, eu vi uma criança ontem, na matéria da Globo News, né? Mostraram ela 1 ano atrás, ela tentando dar uns passinhos, e ontem, já 1 ano depois, ela correndo, espertinha, maravilhoso. Quando se tem assistência, né, doutora, a gente chega lá. Por que a gente não consegue empurrar isso para valer, doutora? Meu Deus. Depende muito de iniciativa, né? O que a gente tem feito na Defensoria Pública do Estado do Ceará. É buscado as iniciativas, buscado trabalhar em rede, buscado ter ideias novas que possam solucionar problemas. A parceria que você disse, né, com a Secretaria de Saúde. E não, né, só ideias que venham só a trazer mídia. São ideias que realmente resolvem problemas, que a gente traz números, que a gente consegue efetivamente. Então, e a nossa sensibilidade para a dor do ser humano também tem que ser grande. Então assim, a gente olha no caso do Ivan e a gente não quer que vire estatística, a gente quer que aconteça. Então, a gente tem trabalhado muito, a gestão da doutora Mariana Lobo, que é a defensora geral, tem se preocupado muito com essa assistência à população. E está sempre próximo da população. Como eu já disse, a gente está em orçamento participativo, discutindo com a população o que é que você quer que eu gaste. Né? Então, a gente não está priorizando os nossos interesses. E a população está interessada nisso, doutor? Está muito. A gente tem... Participa realmente? Muito. Tem participado muito. A gente teve o primeiro ciclo em 2016 e agora a gente teve o segundo ciclo agora em 2017. Nesse segundo ciclo, a gente já conseguiu, inclusive, levar... por exemplo, no Cariri, né, tinha um reclamo muito grande dos índices de violência doméstica. E eles queriam muito um núcleo da Defensoria Pública de violência doméstica, que é o NUDEM Cariri, lá. E a gente conseguiu agora, através de uma briga por orçamento, e a gente levar para a população. Uma demanda que foi da própria população. Então, a gente também leva. A gente diz o que a gente conseguiu e não conseguiu também. Há um acompanhamento nesses casos? Eu estou dizendo isso porque eu conversei já inúmeras vezes com delegadas, com pessoas da área social, né, que acompanham esses casos e tudo mais, mas principalmente na área das delegacias, quando se conversa mais detalhadamente com os agressores, quase sempre é o homem que agride, né? Muitos acabam pela conversa, né, extra, como você disse, né? Antes de judicializar, você bate um papo e resolve muita coisa. E isso tem sido resolvido. Os maridos parece que botam o pé no freio, chegam à conclusão de que estão fazendo uma coisa errada, ou no mínimo de que poderão ser enquadrados. E como são enquadrados, né? Vocês conseguem fazer isso? Já no caso da violência doméstica, o procedimento precisa ser outro. Porque assim, na violência doméstica, inclusive, veio a Lei Maria da Penha justamente para dizer, porque antes de ter a Lei Maria da Penha, se aplicava a Lei dos Juizados Especiais, que era a Lei 9.099, tinha muito essa conversa. Você me dá tantos isso, tantos aquilo, faz um servicinho básica, aqui ou acolá. Ou leve para jantar, ou dê flores, isso não resolve. Violência doméstica, isso não resolve. Isso é um problema cultural que tem do machismo em nossa sociedade. Então, não resolve simplesmente com uma conversa. Isso não se resolve com uma conversa.
Então, é preciso que tenha uma efetividade e uma análise de que não pode se tratar com impunidade nesses casos, que se entenda que é um caso grave, que é ofensa a direitos humanos, que o Brasil assinou tratados, né, ratificou tratados de direitos humanos a respeito da violência doméstica, que precisam ser efetivados. Então, é preciso trabalhar, por exemplo, lá no Ceará, a gente tem, através da Defensoria Pública também, a gente sugeriu um sistema de monitoramento eletrônico. Tem muito canto que tem botão do pânico, tem outros cantos que tem tornozeleira. A gente conseguiu um aparelho que tem uma ligação, na época, na Secretaria de Justiça, na época a gente conseguiu, foi lá, levou a ideia e conseguiu implementar. Isso quando a doutora Mariana era, inclusive, a Secretaria de Justiça na época. E aí ela viu... com esse aparelho, se ele chegar a 500 metros, passar por ali, ela consegue saber, não precisa olhar, porque se ela precisa olhar para poder apertar e correr, fica... Mas então, são ideias, cada uma dessas ideias são ótimas, mas a gente precisa cada vez mais ver qual o problema de cada ideia e trabalhando para desenvolvendo cada vez mais. O que a gente vê de agressão, principalmente depois de uma certa separação, né? E onde a mulher, por exemplo, busca a delegacia e bota a boca no trombone mesmo. Aí tem que botar. Mas não, eu sou totalmente favorável. Mas aí o cara quase sempre, o cara que é agressor, né? E ele vai buscar um tipo de agressão nova, né? Nós temos, mesmo não podendo se aproxima e agride. No NUDEM a gente inclusive faz uma pesquisa feita no Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Defensoria, no estado do Ceará. A gente faz uma pesquisa também, até nos casos de dependência, porque muitas vezes se acha que a dependência da mulher é só econômica, mas muitas vezes não é. É emocional, comportamental, tem vários tipos de dependência, religiosa. Mulher é todo coração, né? Então, assim, em vários momentos é preciso se trabalhar esse tipo de dependência, porque a mulher fica dentro da relação, não é porque ela gosta de ser violentada, né? Isso não existe. Então, ela fica dentro da relação sofrendo. Então, é preciso trabalhar. E aí, a gente faz esse levantamento também. E a gente conseguiu ver que, em muitos casos, é conduta repetitiva. Em muitos casos, ela viu a mãe passar por isso. Às vezes acontece no normal. Eu vi um caso de também... É um efeito dominó, né? Isso. E um agressor, ele dizia o seguinte, na época, ele era muito revoltado quando o pai batia na mãe. Mas depois que a gente fez uma pesquisa, inclusive entrevistou no final de 2012 os presos, e aí, depois que ele cresceu, ele veio a violentar também a mulher. E aí se perguntou, mas você não era revoltado? Ele fez, mas se minha mãe aguentava, por que ela não aguenta? Então, esse entendimento, né, essa falta de entendimento de que não pode ter esse tipo de atitude. Então, a Defensoria trabalha em várias frentes, tentando... Eu fico visualizando o seguinte, o trabalho de vocês, né? Se não tiver coração, não fica, né? Vai caçar outro emprego, não vai não, Ana? É verdade. Você deve ouvir bem o chororô do pessoal, né? Sim. Não, o nosso trabalho, inclusive, muitas vezes, as pessoas que nos batem a porta, além de já estão sem esperança, não é? Às vezes o problema dela é mais psicológico, às vezes até do que jurídico, ela não tem quem a escute, direito de família, muitas vezes. Então, a gente funciona multidisciplinar. E aí, a gente tem percebido essa atuação multidisciplinar e a Defensoria Pública, ela, em todo o Brasil, ela tem também se aproximado das carreiras afins, de assistentes sociais, né? Tem se aproximado, tem construído trabalhos conjuntos com equipes multidisciplinares. Esses núcleos que a Elizabeth falou aqui, muitos têm se mostrado funcionais. Por quê? Porque eles têm psicólogos, eles têm assistentes sociais, engenheiro, no caso, por exemplo, de invasões, detectou-se que precisava ter um profissional da engenharia para poder fazer aqueles levantamentos, aquelas perícias. Então, assim, a gente vai construindo também parcerias, construindo pontes. Lá no Ceará tem casa-abrigo, não? Tipo, para recolher as mulheres agredidas que tem que se esconder do marido, porque o cara é agressor, nasceu agressor e vai viver agressor? Sim, mas assim, aí vem vagas, investimento, né? A gente está sempre buscando isso daí. Né? Sim. Eu costumo dizer que para a Defensoria Pública tudo ainda é mais difícil. E para o cidadão pobre, a justiça é mais difícil, a saúde é mais difícil, a educação é mais difícil. E no momento de crise, aí você imagina, querem cortar de onde? Aí cortam-se do mais pobre. Então é preciso mesmo, esse espírito de altivez do Ivan que nos contagia, dos nossos assistidos que nos contagiam, e de nós mesmos se reenergizarmos, continuando exercendo o nosso papel
papel. Não é porque eu estou... é muito triste porque eu estou enfrentando um poder público que fecha as portas para mim, que eu vou mudar de carreira. Um exemplo, no meu caso específico, né? Uhum. A gente se energiza e vai em frente. Avança 2 passos, recua, aí recua 2, avança 1, mas sempre com esse espírito de altivez. Você citou o nome da Érica Cocai, que é deputada aqui do Distrito Federal, né? Deputada federal, que está sendo responsável pelo PLC, né? Isso. Que vai se transformar em Lei Matheus, eu tenho certeza absoluta disso. Com certeza. Né? Eu espero, estou lutando para isso, né? Ela, no caso, ela pegou a relatoria dessa audiência pública, né? Uhum. Que a gente está lutando para que venha ter essa audiência pública. Quem foi que apresentou essa PLC? Quem apresentou essa PLC foi o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Foi naquele tempo que você andou conversando com o Chico, então. Só que ele não pôde apresentar pela inconstitucionalidade. Só quem pode apresentar, no caso, é o defensor-geral, que agora é cearense. É porque, vamos lá, Celso, a Defensoria Pública, para quem está nos assistindo hoje, ela passou por um movimento de criação e de conquista de autonomia. Certo. Então, como um ente autônomo, ela passou a ter autonomia de lei. De lei e de iniciativa de lei. E aí, essa iniciativa que inicialmente poderia ter sido um deputado propondo aquele PL, hoje em dia ela já tem que partir também do responsável à frente da instituição, que é o defensor, no caso da União, o defensor público geral federal da União, né, que é o doutor Carlos Eduardo. Por isso e ele está nos apoiando também, né, apoia a luta do Ivan, e ele é cearense também, então cearense, você não tem ideia. Aqui em Brasília você tropeça aqui e cai em cima de um cearense, menina. O que mais tem aqui é o povo do Ceará, menina, né? Para você ter uma ideia, hoje, o presidente da associação também paulista é cearense, que tem pai cearense. Então, assim, nós estamos nessa luta. E, assim, as mulheres também tem muitas defensoras mulheres também e cearenses. Então, nós estamos nessa luta. Se tivesse ido uns dias antes, você ia ver só a festança na casa do Ceará. A menina fizeram uma festança lá que foi coisa de outro mundo, né? Aliás, o Ceará é ativo aqui em Brasília. E tem o nosso maior respeito, né? Nós já estamos encerrando, mano velho. Eu quero só saber o seguinte, vai continuar na luta? Com certeza. Eu só vou parar quando eu ver o meu país contemplado com esse serviço que é essencial à vida. Tá bem. Obrigado por ter vindo. Eu queria aqui não poderia deixar de agradecer a minha esposa, né, que é minha grande parceira, companheira de toda hora, e né? que eu estou aqui graças a Deus e pelo apoio dela, de ela estar lá cuidando do nosso filho. E é isso, e todos que têm nos apoiado, o meu primo que nos apoia lá no Paranoá, que é o Mauro, que é dono da Propesca, né? Que te dá abrigo sempre aqui, né? E também os cunhados dele lá, que é o Ceará Lanche, que está inaugurando amanhã o lanche lá. E é toda essa equipe que eu só tenho a agradecer por nos apoiar aqui incondicionalmente. E ao senhor também, todos que estão aqui, a doutora Elizabeth. Já avisa logo lá que o lanche tem que ser de graça, viu, mano velho? Com certeza, pode ir lá que vai ser de graça. Se o Matheus vier para cá, né? Leva um beijão para sua esposa e para o Matheus. Obrigado. Muito particularmente. Doutora Elizabeth, obrigado por ter vindo, né? Que o escritório aqui em Brasília que vocês estão inaugurando hoje seja o objetivo seja cumprido integralmente. Vocês estão ali juntamente com a Defensoria Pública do Distrito Federal, que é ali no Venâncio 2000, né? Tomara que dê tudo certo, viu, querido? A gente está inaugurando hoje, juntamente em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? A gente divide o mesmo escritório e é para isso, é para poder a gente ir até o fim. Tá vendo? Coincidência. Tá vendo? Que a gente vá até o fim nas causas e a gente consiga trazer êxito à população que tanto precisa. Pede ajuda para os nossos parceiros do DF também, da Defensoria Pública daqui. Ali tem gente que é só coração, viu? Eu conheço muitos defensores. A Defensoria Pública é uma grande rede. O trabalho. Vindo a Brasília, venha nos visitar. Eu que agradeço. Ana, obrigado por ter vindo, viu? Leve um abraço a todos os seus defensores lá, né? E que a associação consiga realizar o sonho de cada um de vocês, viu, querido? Obrigada. Quem quiser nos acompanhar, nós estamos no Facebook, Instagram, nas redes sociais, ADPEC, que é a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Certo. ADPEC. Então, temos o www.adpec.org.br e no Facebook também. E nós estamos constantemente publicando. Tá bem. Quem quiser acompanhar a vida do nosso Matheus aqui, você também tem um trabalho, né? Como é que pode acessar lá para o Matheus? Tá aí, né? Quanto vale uma vida? www.quantovaleumaVida.org. Lá, e também tem no Facebook.
O Facebook mais para baixo um pouquinho. É Ivan Rodrigues, Sampaio. A gente aceita o convite de todo mundo. E lá tem uma retrospectiva da história. Tudo que acontece, vídeos, fotografias, todas as conquistas, a gente está postando lá. Inclusive, todas as vezes que a gente teve nesse programa, está lá no Facebook, todas as suas programações. É verdade. E é isso. Outro dia me deparei, eu estava na internet, dando uma futucada lá, vi você, né, um pedaço do programa nosso aqui que alguém colocou lá. Olha lá se não foi você mesmo, né? Isso é importante. Daí vindo da Brasília, você já sabe. Muito obrigado a você e a todos que têm nos apoiado. Obrigado. Né? Sucesso. O Brasil precisa do trabalho de vocês. Que se convença o Brasil, acima de tudo, de que cada município brasileiro deve ser representado pela sua população, que quase sempre é mais pobre. E ela é que precisa da defensoria pública. Que não tenha em cada município, mas tenha pelo menos, né, na comarca. É costume, por exemplo, 4, 5, 6 municípios ter um fórum numa cidade representativa. Que ali se tenha, que assim como a gente teria que buscar justiça pagando nesta comarca, na sede da comarca, você faria isso também através da Defensoria Pública. Que a lei seja cumprida. 2014, estamos em 2017. Vamos cumpri-la? Porque chega 2018 e ainda nada praticamente foi feito. Que se cumpra aquilo que ficou acordado, o direito de defensoria pública para cada cidadão mais humilde e que menor recurso tem nesse nosso país. Um grande abraço.